Fala moçada dos terceiros anos C e D da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral São José, na extensão de Santa Terezinha. Na aula anterior de filosofia, a gente viu um pouco da ética e de seus dilemas, a ética na história, onde vimos a ética grega, onde vimos as ideias mitológicas, os sofistas, as ideias socráticas, de Platão, enfim. Percebemos, diante desse histórico, que a ética sempre foi um dilema para o ser humano, fundamentalmente aqui também na Grécia Antiga, o campo da filosofia antiga. E aí nós tivemos a nossa aula, que foi ministrada no YouTube, e essa aula ela foi carregada Salve para galera, tudo vocês. massa? Então, o nosso bate-papo da aula de hoje vai. Nesse bate-papo da aula, vocês puderam aí perceber que a ética ela está presente no campo humano, inicialmente por meio dos mitos, como foi explicado na aula. Os mitos, eles explicavam um pouco dos dilemas do dia a dia, as normas de moralidade, o que era certo, o que era errado, o que considerávamos certo e o que considerávamos errado também, como a história de Teseu, como a história do Minotauro, como a história de Hércules. Enfim, os mitos, eles traziam para a gente também ensinamentos. Então, percebamos aqui que a ética ela vem também dentro das histórias, dentro dos filmes, dentro das novelas. Não obstante, além da mitologia, nós tivemos correntes filosóficas sendo defendidas. A aula cita para a gente os sofistas que afirmavam que não existiam normas verdadeiras e que as verdades elas não eram universais e não eram válidas, que cada pessoa tinha sua própria verdade, sua própria concepção de ética e valores, que a ética ela era diferente para cada povo e cada cultura, então não existia apenas uma ética geral. Ao contrário dos sofistas, nós tínhamos Sócrates, que defendia a essência humana, que a essência humana ela findava na ética e que a alma deveria ser racional. Então, a verdade universal era que o respeito deveria ser mútuo. Então, Sócrates defendia essa ética racionalista, né? O pensamento, o saber o que é certo e o saber o que é errado. Platão, seguidor de Sócrates, defendeu o racionalismo ético com a ideia de bem. O Sócrates, ele defendeu a necessidade de uma depuração do mundo material para alcançar o bem maior. Ele dizia que a gente deveria sair do mundo físico, que é um mundo de coisas ruins, que é um mundo de desejos, e alcançar um bem maior que seria o mundo espiritual, a ideia das coisas e das ideias, onde o mundo das coisas era diferente do mundo das ideias, que a gente deveria se desapegar das coisas para que a gente pudesse desenvolver um mundo espiritual melhor. E aí tivemos também a ideia do estoicismo, onde era a ética baseada na procura da paz interior. Tivemos também o epicurismo, que era muito semelhante, defendia a atitude do desvio da dor e a procura do prazer espiritual. E por último, Aristóteles, que também desenvolveu uma reflexão ética racionalista, a exemplo de Sócrates, a exemplo de Platão, mas sem a ideia do dualismo do Platão, da ideia do corpo material e da alma, né, da ideia, do mundo das ideias. E o Aristóteles procurou construir uma ética mais real do indivíduo concreto, do ser humano, e ele sempre coloca em dúvida a pergunta sobre o fim último do ser humano. E ele pergunta: para onde a gente vai? E a resposta sempre é para a felicidade. O que o ser humano sempre quer? A felicidade. Então ele dizia que a ética estava movida dentro dos anseios da felicidade humana. Então, galera, resumindo a aula é isso, né? A nossa aula ela foi muito baseada na ética e essas são as correntes. Em caso de dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo ou entrando em contato. Fiquem com Deus e até a próxima.